Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara. Hoje temos, eu não tenho adjetivos para dizer, mas vou dizer num deles, a imensa, a gloriosa satisfação de receber aqui, eu posso até chamá-lo esse meu amigo, mas doutor, desembargador, Carlos Alberto Mouzinho dos Santos Monteiro Violante, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, de uma das câmaras de direito público. Dr. Carlos Violante, seja muitíssimo bem-vindo à nossa TV Uniara. Obrigado, professor Dr. José Luiz Paz. Prazer é meu. Dr. Carlos Violante é o nosso grande homenageado da 45ª Semana Jurídica, ela que está até aqui estampada e nos acompanhando, vai fazer parte do nosso cenário, que trouxe nomes fabulosos, é evidente, para que possa fazer jus à categoria do homenageado. Já tivemos, o nosso telespectador teve a oportunidade de ver e ouvir Antônio Carlos Marcato, Fábio Lioa Coelho. Infelizmente, o Dr. Pedro Lenza não conseguimos gravar, mas enfim, deu uma palestra extraordinária, como os demais também. E hoje estamos aqui com o Dr. Violante. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória de juiz de direito. Estava em Araraquara, se não me engano, o senhor ficou por 8 anos aqui, e hoje desembargador do Tribunal de Justiça, que depois nós vamos falar da nossa joia rara. Em primeiro lugar, eu me sinto privilegiado. Além de homenageado desta Semana Jurídica, eu ainda pude assistir às palestras, como o professor Dr. Zé Luiz mencionou, com ilustres palestrantes, professor Fábio Lioa Coelho, professor Marcato, professor Pedro Lenza. Mas o que mais me toca é o entusiasmo, a energia dos alunos. É impressionante. Estamos sentindo, né, um alto astral, calor humano, uma energia que não tem palavras. Eu comecei na minha carreira de juiz substituto no ano de 1988. Passei, né, por várias comarcas, fui juiz em Itatiba, Jundiaí, Guararapes, Fernandópolis, Itapetininga, Valinhos, São Paulo. Depois tive a felicidade de retornar aqui para Araraquara. Fui inicialmente juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, na comarca de Araraquara, e em seguida me transferi para a segunda Vara da Família e das Sucessões. Foi aí que tudo começou, né, nessa questão da conciliação. E aí, nós já vamos falar dela já, aí teve a ida para o tribunal. Como é essa vida de deixar de ser juiz e passar a ser agora um desembargador? Depois de quase 29 anos de carreira, né, um pouco menos, né, quando eu fui promovido ao cargo de desembargador, é o corolário, né, da carreira, né? É um motivo de satisfação para o magistrado conseguir alcançar o topo da carreira, né? O cargo de desembargador. Sempre com aquela consciência, né, de que o cargo não serve para satisfação de vaidades pessoais, né, mas é instrumento de boas e justas realizações. Estou muito feliz no tribunal, atualmente na segunda Câmara de Direito Público, julgando as questões aí afetas à Fazenda Pública, né? Questões envolvendo o Estado de São Paulo, municípios e demais órgãos públicos. Bom, agora vamos falar da nossa joia rara. E vocês vão entender por quê. O Dr. Violante é o autor, diretor, ator principal, enfim, da criação do nosso Sejusc. O Sejusc de Araraquara, que foi o primeiro Sejusc no interior de São Paulo, foi criação do Dr. Violante. Fala um pouco para a gente, que o senhor já deu um toquezinho, foi aí que começou tudo a questão da conciliação. Foi. Eu já era um entusiasmado, né, um entusiasta pela conciliação, pela forma
consensual, mais prática, mais simples, mais eficaz de solução de conflitos. Eu tive a oportunidade, como juiz assessor da presidência do tribunal, nós tivemos a ousadia de criar o setor de conciliação no Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, no ano de 2004. Fizemos lá um grande setor de conciliação, contando com mediadores, conciliadores de altíssimo nível, muito preparados, prestando serviços de conciliação e mediação judicial, né, para as varas cíveis do Fórum João Mendes Central e para as varas de família. Depois começamos a criar setores de conciliação em outras localidades, na capital, no interior. Mas era aquele modelo antigo do setor de conciliação e não tinha nem o caráter obrigatório, né? Era muito difícil ali conseguir fazer funcionar. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no ano de 2010, editou a Resolução 125, tornando obrigatória a criação dessas estruturas de conciliação e mediação por todos os tribunais. E nessa ocasião, eu já era juiz aqui da Vara da Família e Sucessões de Araraquara. E fui indicado pela presidência do Tribunal de Justiça como juiz coordenador do chamado Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, né? Mais conhecido como CEJUSC. E essa resolução, ela autorizou, ela além de tornar obrigatória a criação dos centros de conciliação, ela autorizou a assinatura de convênios com instituições de ensino, com órgãos públicos. E aí que eu tive a ideia, que o tribunal não tinha estrutura nenhuma para fazer o centro de conciliação, e fiz o contato com o professor Fernando Passos, com o reitor, professor Dr. Luiz Felipe, da Uniara, que tiveram uma excelente, receberam muito bem a solicitação e depois das tratativas todas, a Uniara assinou o convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, cedendo o prédio, equipamentos, servidores, até hoje, né, estagiários, e em 2012 nós pudemos instalar o CEJUSC. E o que se poderia imaginar que era uma solução de conflito entre as partes foi mais uma importante área de trabalho para os advogados, para os profissionais de advocacia? Sem dúvida. Não foi essa a realidade final? Sem dúvida. Só voltando um pouquinho, esse centro judiciário aqui de Araraquara, Centro Judiciário de Conciliação, foi o primeiro centro judiciário do interior do estado nesse modelo do CNJ. E talvez até do país, porque São Paulo largou na frente aí nessa questão da conciliação. Recebemos várias delegações, o Centro Judiciário de Conciliação de Araraquara serviu de piloto para a instalação de outras unidades em vários estados e também no interior do estado de São Paulo. Recebemos delegações de juízes e servidores de várias localidades que estiveram aqui conhecendo o trabalho para poder instalar nos seus estados. Inclusive tivemos uma visita ilustre, quando da instalação da 6ª Vara Civil de Araraquara, esse foi um trabalho nosso aí, nós dois estávamos conversando com o desembargador Paulo Dimas, falando sobre o nosso CEJUSC, e ele disse ao doutor Heitor, então, o diretor, e até hoje, né, diretor do nosso fórum, Heitor, eu quero ir conhecer esse lugar, 2 horas estarei lá. E o senhor estava junto, o desembargador atual presidente do Tribunal de Justiça, visitou nosso CEJUSC, que foi para nós de uma glória. O presidente Paulo Dimas, né, que para nós é uma grande satisfação tê-lo como presidente do nosso tribunal, fez absoluta questão na ocasião da instalação da 6ª Vara Civil aqui de Araraquara, recente, né, de visitar o CEJUSC, e ficou encantado aí com as instalações. E, para a gente finalizar esse bloco, a atividade dos advogados. O falar em conciliação, mediação, às vezes gera uma certa preocupação nos advogados, né? No sentido assim de diminuição de causas, de poder afetar aí a questão financeira. Eu não vejo assim. Eu vejo como mais um campo de atuação profissional que está se abrindo para o advogado. O advogado pode atuar
como conciliador, mediador judicial, em processos judiciais. Ele pode atuar como conciliador, mediador extrajudicial, trabalhando em câmaras privadas de conciliação e mediação, câmaras de arbitragem. No próprio escritório, vários escritórios de advocacia estão se especializando, criando aí setores de conciliação e mediação para aplicar em favor da sua clientela esses novos métodos de solução de conflitos. E tanto é verdade que estamos no caminho certo, que o novo Código de Processo Civil, a sua tônica, é justamente trabalhando conciliação, as soluções de conflito alternativas, mas que nós vamos falar dela no próximo bloco. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com essa gloriosa satisfação de estarmos aqui com o doutor Carlos Alberto Mouzinho dos Santos Monteiro Violante, ele que é o grande homenageado da nossa 45ª Semana Jurídica. Doutor Violante, no primeiro bloco falamos sobre a sua trajetória, falamos sobre seu amor, esse seu empenho nos trabalhos de conciliação, criação do Sejusc. Agora eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a sua experiência e essa política nacional de solução alternativas de conflitos. Fala um pouquinho para o nosso telespectador o que ele pode buscar, que não é só querer ingressar em juízo e resolver a lide de qualquer jeito, um terceiro sempre resolvendo. As pessoas têm muita capacidade de elas resolverem as questões. Sim. A grande dificuldade no nosso país é cultural mesmo, né? Países como Estados Unidos, Austrália, a grande massa dos conflitos é resolvida por meio dos meios consensuais, da conciliação, da mediação, e a menor parte dos processos dependem, né, de um decisor estatal, né, para dizer quem está certo, quem está errado, né? No Brasil é o contrário. A grande parte, quase totalidade das demandas são judicializadas e dependem ali da decisão do juiz, da sentença do juiz. Então, é necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura mesmo, né? Para que possa haver a substituição dessa cultura do litígio, né? Dessa litigiosidade, pela cultura da pacificação. O foco é que as pessoas procurem, antes, né, de litigar em juízo, tentar resolver amigavelmente as suas questões. Então, essa política judiciária nacional de solução adequada dos conflitos, ela visa justamente proporcionar, né, além desse meio tradicional de solução dos conflitos pela sentença judicial, né, o juiz decidindo quem está certo, quem está errado, né? E que muitas vezes as duas partes saem descontentes, ninguém gosta da decisão. Exatamente, uma decisão imposta, né? Então, além desse meio tradicional, né, de resolver conflitos mediante a decisão do juiz, também pela forma consensual, utilizando a conciliação e a mediação. Então, essa política pública, ela torna obrigatória a criação dessas estruturas, né, dentro do Poder Judiciário, que são os centros de conciliação, os Sejuscs, né, justamente para que a população, e assim é o Sejusc aqui de Araraquara. Então, o cidadão tem um problema aí de acidente de trânsito, a questão de briga de vizinhos, né? Questões envolvendo direitos do consumidor, enfim, questões de família, cobranças em geral, questões bancárias. Ao invés de ingressar direto com o processo no fórum, procura aqui o centro de conciliação.
ele será atendido, é feita uma triagem ali para entender qual que é o problema dele. Vai ser marcada uma audiência ou uma sessão, né, de conciliação, a parte contrária vai ser convidada a comparecer e o conciliador vai estar presente ali e vai tentar, né, vai aproximar as partes, tentar estabelecer o diálogo ali entre eles, para que eles consigam. Veja, o senhor tocou num ponto importante, a satisfação das partes. Na forma tradicional, é o juiz que diz quem está certo e quem está errado. As partes que são as envolvidas no problema, as maiores interessadas ali na solução daquele problema, na conciliação, é elas que vão resolver. O conciliador faz aquele papel de aproximar, de estabelecer o diálogo, e as partes vão colaborar para solucionar o problema que é delas. E nessa audiência sempre há nas intimações, nos convites, a orientação para que venha acompanhada do seu advogado. Sim, eu acho que a parte fica melhor assistida, né? Sempre que for viável, é melhor vir assistida pelo advogado. Recomenda-se que venha assistida pelo advogado. Estará melhor orientada para fazer um acordo, né? E temos tido sucesso? O resultado tem sido satisfatório? Eu até conversei com a pessoa responsável aqui pelo Sejusc, a doutora Gláucia, juíza de direito, é a juíza coordenadora do Sejusc, e o DECA, né? É o servidor responsável pelo Sejusc. Eu estava trocando uma ideia com ele esses dias. Ele me disse que as questões de família, os acordos, em 85% das audiências realizadas alcançam o acordo. Nas questões cíveis, cerca de 60% das sessões realizadas alcançam o acordo. E a gente poderia dizer, não, mas 85% de 4 são 3, né? Mas não são 4, são 400, 500 mensais. Sim, os números são muito... Sim, são bastante milhares de processos no ano. Milhares a gente tem mania de chamar de processo, né? Vamos chamar de casos, né? Que ali no Sejusc, há casos já ajuizados, referentes a processos que já correm no fórum e onde é feita a conciliação também, né? E há casos de situações que ainda não foi ajuizada a ação, que nós chamamos das conciliações pré-processuais. E o número é alto, o número é elevado. São milhares de casos no ano. E esse índice de 85% na família e 60% no civil é um índice bastante significativo. E mesmo assim ainda a gente tem o judiciário abarrotado, cheio de problemas. O judiciário está abarrotado. Só no estado de São Paulo são mais de 20 milhões de processos e todo ano entram mais novos processos do que são julgados. Isso não tem fim. Tem aí, claro que tem. Há uma solução. A população, aquele que está buscando o seu direito, ele tem uma forma. Eu digo isso sempre, eu sou um conciliador de primeira, no ponto de vista de atuação, eu gosto sempre de buscar a conciliação, e eu digo, não existe nada melhor do que quando você decide junto com a outra parte. Para que esperar que um terceiro decida? Às vezes, já disse isso aqui, pode ser até insatisfatório para as duas partes. Então, a conciliação, a mediação, a própria arbitragem, que já é um pouco mais técnica e tal, mas são formas também importantes de serem utilizadas. Como o senhor bem disse, né, professor? O Poder Judiciário está abarrotado, né? Abarrotado. Mesmo com esforço dos juízes, dos servidores, colaboração dos promotores, dos advogados, nós temos que reconhecer que o serviço judiciário hoje prestado em nosso país é ineficiente. Ineficiente pela demora, né? E essa a razão da política pública judiciária, né? Que está impondo, tornando obrigatório, né? A utilização também desses métodos consensuais, né? De solução de conflitos, para não depender só da sentença do juiz. O procedimento é demorado, né? O processo é burocrático, tem aquele rito demorado. Em média, né? O senhor é advogado, o senhor sabe, né? Vamos falar em média, né? Tem comarcas
comarcas que têm uma estrutura melhor, outras comarcas que estão mais abarrotadas, né? Da média de 2 anos, aí um processo em primeiro grau, mais 2 no segundo grau, se tiver recurso, 4 anos. Se cair, se o recurso for recebido lá no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, eles levam mais de 5 anos para julgar. São 10 anos. Aí o senhor pode falar em 10 anos de demanda, né? E o processo solucionado, né? Eu estava falando aqui de um cidadão, né, que antes de entrar com o processo na justiça, procurar aqui o centro de conciliação. Se chegar num acordo, aquele acordo é homologado, ele tem força de título executivo judicial, ou seja, se ele não for cumprido, pode executar ele, mas raramente ele não é cumprido, porque quando a parte faz um acordo, ela se compromete mais ali com aquela obrigação que ela própria assumiu, até é difícil não cumprir os acordos. O índice é baixo de descumprimento. E não tem recurso. O acordo é feito, não tem recurso nenhum, o processo acabou ali em 30 dias. É uma grande solução, é uma forma espetacular que a gente poder se utilizar. Infelizmente o nosso tempo está acabando, doutor Violante, o grandíssimo homenageado da nossa 45ª Semana Jurídica, desembargador Carlos Violante, como é conhecido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Violante, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, me sinto muito feliz pela honrosa homenagem que eu recebi da Uniara, a Faculdade de Direito da Uniara e dos alunos que deram o meu nome a esta Semana Jurídica. Estou muito feliz mesmo com a oportunidade e de ver, né, o entusiasmo dos alunos, que isso é o que mais conta, né? E lembrando, o nome do Dr. Carlos Violante, para dar nome à 45ª, surgiu dos alunos. Não foi a instituição quem... nós o faríamos todo ano, se fosse possível, mas emanou dos alunos e eles estão lá, cerca de 800 por dia, assistindo às nossas palestras. Estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.